Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema O que há de novo determinando o prognóstico no TCG e no tumor desmoide, né? Eu sou o Dr. Alex Guedes, sou atual presidente da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica e do Comitê de Oncologia Ortopédica da SBOT. E hoje teremos como convidados para moderar o professor Luiz Eduardo Moreira Teixeira, da UFMG, e como convidados para apresentar aqui o que eles produziram, os doutores Marcelo Tadeu Caeiro, que recentemente defendeu sua tese de doutorado no programa Ciências do Sistema Musculoesquelético do IOT-HCFM-USP, e o doutor Fábio Fernando Eloy Pinto, que defendeu também tese de doutorado no programa de Ciências da Saúde, com área de concentração em Oncologia, no programa de graduação do AC Camargo Cancer Center, da Fundação Antônio Prudente. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui. É uma satisfação imensa ter esses pesquisadores, né, que têm contribuído para o avanço da ciência e da pesquisa no Brasil. Bom, eu gostaria de iniciar começando com o doutor Marcelo Tadeu Caeiro. Doutor Marcelo, fala para a gente um pouco sobre o tema de sua tese de doutorado e como foi feito esse trabalho. Bom, Alex, o trabalho de doutorado meu, ele, na verdade, assim, tentava correlacionar o que nós chamamos de VEGF, que é uma sigla em inglês, para Vascular Endothelial Growth Factor, e o desenvolvimento de metástase no tumor de células gigantes. E o porquê disso, né? Nós sabemos que o tumor de células gigantes, ele é um tumor de comportamento incerto, ele fica entre os tumores benignos e tumores malignos, é um tumor muito diferente dos outros que nós estamos acostumados e tem um risco de metástase, que varia em torno de 4% a 5% na maioria dos relatos de literatura. Então, a ideia, na verdade, do trabalho é tentar ver se o VEGF, numa expressão maior, ele teria alguma correlação naqueles casos de tumor de células gigantes que desenvolveriam metástase. Um dos problemas que nós temos com tumor de células gigantes é esse. Que paciente com TGC vai desenvolver metástase? A gente não sabe. Então, o objetivo da tese foi tentar responder a essa afirmação, essa questão. Era essa a hipótese principal. Interessante, muito interessante. Isso, no que isso implica no segmento desses pacientes, né? Qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Então, o que nós fazemos, né, atualmente é pedir a tomografia computadorizada de tórax ou, pelo menos, uma radiografia de tórax para os pacientes com tumor de células gigantes. Mas, assim, se você vai fazer tomografia de tórax para todos os pacientes, você tem um custo, você submete o paciente a um exame que tem radiação ionizante, entendeu? Então, você tem alguns problemas com relação a isso. Eu acho que pedir tomografia para todo mundo é um excesso. Então, a ideia da tese foi que pacientes especificamente nós deveríamos nos preocupar mais. Algumas das coisas que surgiram na tese, que não faz parte do objetivo primário, mas, por exemplo, os pacientes campanate tipo 3, todos os casos que desenvolveram metástase eram campanate tipo 3. Então, isso já acende para nós uma luz. Então, aqueles pacientes que são campanate 3 devem ser submetidos a tomografias computadorizadas de tórax, para ver se houve o desenvolvimento de metástase. Tumores de células gigantes distais do rádio, esses têm uma chance maior também de ter metástase. Então, são pacientes também que nós devemos nos preocupar mais. E com relação ao VEGF, esse foi o que foi determinado no trabalho, aqueles pacientes, todos os pacientes com metástase, eles tiveram expressão de VEGF, todos. Então, o que a gente pode pensar? Os pacientes que não tiveram expressão de VEGF, e isso pode ser analisado ou na biópsia ou na peça definitiva, aqueles pacientes que não tiveram a expressão do VEGF, nenhum deles desenvolveu metástase.
Então, isso já é uma coisa diferente. Se eu sei que o paciente é VEGF negativo, teoricamente, eu não preciso fazer a tomografia computadorizada desse paciente. Isso foi, na verdade, o que foi mais importante do ponto de vista de determinação da tese. Muito interessante, doutor Marcelo. Realmente uma contribuição imensa, não só à oncologia e ortopédica, como à medicina como um todo, né? Isso tem um impacto muito importante no segmento desses pacientes e também do ponto de vista de custos, né? Você sendo objetivo no seu acompanhamento, na busca dessa informação, muitas vezes você pede você talvez tenha pedido um exame a mais que não seja necessário, ou quando ele é necessário, você deixou de pedir, né? É importante aqui lembrar, para quem está acompanhando, talvez um residente, alguma coisa assim, que se pede tomografia computadorizada do tórax para segmento de paciente com tumores gigantes, porque existe um potencial para metástases nos tumores de células gigantes, né? Apesar de ser benigno, ele pode ter esse potencial ele apresenta esse potencial de metastatizar, tá? Bom, o doutor Luiz Eduardo Moreira Teixeira, o senhor teria alguma colocação com relação a isso? Uma pergunta ao nosso convidado? Olá, Marcelo. Esse seria como um marcador tumoral para avaliar o risco de metástase, não é isso? Isso. Ele funcionaria também para avaliar o risco de recorrência? Então, esse era um objetivo secundário da tese, né? Se existia correlação do VEGF em relação à recidiva, e isso nós não conseguimos, não foi estatisticamente significativo. Então, nós não conseguimos associar um aumento da expressão do VEGF com taxa de recidiva, nós não conseguimos também correlacionar o aumento da expressão do VEGF com a agressividade local, e nós determinamos a agressividade local através da classificação de Campanati. Então, obviamente, assim, quem era Campanati 3 tinha uma tendência a ter mais VEGF, mas isso não foi estatisticamente significativo depois da análise. Bom, muito obrigado, doutor Marcelo, pela contribuição aqui. Eu gostaria de perguntar agora, mais adiante pode perguntar alguma coisa, mas eu gostaria de perguntar agora ao doutor Fábio Eloy Pinto, um pouco sobre o tema de sua tese de doutorado e como foi feito esse trabalho. Bom, Lex, eu achei muito interessante a chamada da RadioSBOT, né? Porque nós estamos tratando de dois tumores extremamente enigmáticos, né? Que são o tumor desmoide e o TGC, o tumor de células gigantes. E mais ou menos na mesma linha de raciocínio que o Tadeu colocou para a TGC, né? A ideia do tumor desmoide em sabendo que se trata de um tumor extremamente recorrente localmente após o tratamento cirúrgico, né? O que a gente poderia entender melhor esse tumor para você poder saber ou não se fazendo uma cirurgia, se propondo um tratamento cirúrgico, quais os pacientes poderiam ter uma possibilidade maior de recidiva local após o tratamento cirúrgico, né? Então, já existem na literatura muitos trabalhos que analisavam fatores clínicos, fatores epidemiológicos, fatores basicamente moleculares também, né? Mas ainda existe muita controvérsia sobre quais são os fatores que são piores, né, para um prognóstico de recidiva local após a ressecção cirúrgica. E baseado nessa dúvida da literatura, a gente propôs fazer um estudo nos tumores desmoides esporádicos, ou seja, naqueles pacientes que não têm a mutação no gene APC, né, então são só os pacientes que têm o desmoide esporádico, e que nesses pacientes que têm tumor desmoide esporádico, que são a maioria dos pacientes, a gente observa que existe uma mutação específica em dois códons no gene da beta-catenina. A beta-catenina é uma proteína cujo gene faz parte associado à via de sinalização WNT, né?
E a gente sabe que a maioria desses tumores esporádicos, desmoides esporádicos, tem essa mutação. E, sabendo que tem a mutação, existem duas mutações específicas, uma no códon 41 e outra no códon 45. E alguns autores começaram a sinalizar há algum tempo que determinada mutação era um fator de pior prognóstico para recidiva local quando você retirava o tumor, mesmo fazendo uma ressecção com margem ampla como é adequado, né? E nesse sentido, a gente optou por fazer um estudo dos tumores desmoides esporádicos. A gente fez uma análise molecular desses tumores desmoides. A gente analisou através de um sequenciamento de segunda geração, né, o NGS, e vimos se esses pacientes que tinham a recidiva local apresentavam ou não determinada mutação e qual dessas mutações, ou quais dessas mutações, elas teriam um fator de prognóstico pior. E a gente conseguiu encontrar algumas alterações, né? A gente identificou que os pacientes com a mutação 45F, quando você tem uma mutação de uma serina para uma fenilalanina no códon 45, esses pacientes têm uma chance maior, têm uma possibilidade maior, ou seja, o prognóstico deles em ter uma recidiva após o tratamento cirúrgico é maior do que os demais pacientes. Esses dados foram muito fortes, a gente conseguiu mostrar de forma estatística bastante eloquente que existe realmente essa diferença, a sobrevida muda, né, a sobrevida livre de recidiva, e além de juntar esse dado molecular, a gente associou outros dados clínicos, né, e baseado nesses dados clínicos e moleculares, a gente conseguiu formular um nomograma, né, inclusive a gente está desenvolvendo um aplicativo agora em que você consegue ter as características do paciente, você coloca essa característica no aplicativo e você vai ver qual é o score, qual é a chance, o risco, ou a sobrevida dele num determinado período de tempo, né? Sobrevida sempre livre de recidiva. Então, essa que foi a ideia do trabalho e essa que foi a conclusão que nós conseguimos chegar aí. E esse é o maior impacto, né? Na verdade, definir essa faixa, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão desse aplicativo, sobre essa faixa de prognóstico? Sim, a gente encontrou, Alex, que os pacientes que têm a mutação 45F, né, a mutação da beta-catenina, no gene da beta-catenina 45F, eles têm cerca de 5 vezes, uma possibilidade 5 vezes maior de apresentar recidiva do que os pacientes que não têm essa mutação, que são os outros tipos de mutação ou aqueles raros que não têm mutação alguma. A gente observou também que idade abaixo de 31 anos tem uma chance maior de desenvolver recidiva local. A gente observou também que tumores maiores que 10 centímetros, né, inicialmente, ao exame inicial, maiores do que 10 centímetros, também tem um risco maior de desenvolver a mutação. E aí a gente juntou todos esses fatores, né, num modelo estatístico, e a gente conseguiu fazer um nomograma. E nesse nomograma, você coloca esses dados, né, do paciente, e ele te dá, por exemplo, um paciente que tem lesão em extremidade, que também é um fator de pior prognóstico, que eu esqueci de comentar agora, num paciente jovem, menor de 31 anos, com mutação na beta-catenina no códon 45F, um tumor de maior de 10 centímetros. Esse paciente, por exemplo, ele tem aí uma possibilidade de não ter recidiva em 5 anos menor do que 10%. Né? Então, assim, esse paciente ele vai recidivar principalmente nos 2 primeiros anos. E com o aplicativo, eu poderia colocar isso para vocês de uma outra forma, né? Mas, assim, com o aplicativo você consegue entender aquele paciente que tem um risco maior de recidivar quando você operar. E como a gente tem uma tendência, uma mudança de tratamento no tumor desmoide hoje, né, a gente tende a tratar o tumor desmoide muito mais conservador do que eu mesmo já tratei, vocês já trataram, os nossos professores já trataram, esse modelo que a gente criou te dá mais argumentos ainda para, em você tendo essas características que aumentam o risco de recidiva local após a cirurgia, você realmente converse com o seu paciente e fale, olha, o seu caso realmente você deve pensar em outro tipo de tratamento
que não o cirúrgico, porque o risco de você recidivar, a chance de você recidivar é muito alta ou muito baixa, dependendo, obviamente, das características clínicas e moleculares desse paciente. Doutor Luiz, o senhor gostaria de fazer alguma observação, uma pergunta ao nosso convidado? Fábio, eu gostaria de saber se essas mutações vocês observaram também em relação à resposta hormonal, porque nós sabemos que os tumores desmoides, eles têm uma influência hormonal, né? E nós podemos tratar, eventualmente, com bloqueadores de hormônio, como tamoxifeno. Existe alguma correlação também, vocês encontraram alguma correlação com a resposta hormonal ou bloqueadores de hormônio? A gente avaliou isso, sim, Luiz, mas não houve nenhuma correlação entre a mutação, seja ela a 45F, a 45P ou a 41A, né, que são as principais mutações. Não houve nenhuma correlação entre você ter a mutação e ter uma resposta melhor ou pior ao uso dos hormônios para tratamento do tumor desmoide. Mas eu fui estudar um pouco mais isso, porque realmente isso era uma curiosidade da gente, era uma pergunta que sempre permeou o nosso desenvolvimento do projeto, e a gente, de fato, não achou outros trabalhos que também mostrassem essa relação. E, pelo contrário, cada vez mais hoje a gente vê menos argumentos favoráveis ao uso de hormônio para controle de tumor desmoide, né? Alguns anos atrás se falava muito em usar os bloqueadores hormonais para fazer o controle do desmoide, mas infelizmente tem muitos trabalhos já retrospectivos e prospectivos mostrando que o uso do hormônio não necessariamente traz um bom benefício ou traz qualquer benefício para o controle do avanço do tumor desmoide. Tá? Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, na nossa casuística não houve uma correlação entre o tipo da mutação e a resposta ao inibidor de hormônio, não. Bom, então, dando seguimento aqui, eu queria fazer a mesma pergunta para cada um dos convidados. Primeiro, o doutor Marcelo Tadeu Caeiro. Doutor Marcelo, quem foi seu orientador e, aqui no geral, como é fazer pesquisa avançada no Brasil? Então, o meu orientador foi o professor Dr. Olavo Pires de Camargo, que acho que todo mundo conhece, dispensa apresentações. E a pesquisa no Brasil realmente é difícil, né, Alex? Porque, diferente do que nós temos nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, você tem que trabalhar por conta própria, né? Então, assim, obviamente eu tive ajuda, né, da parte histológica eu tive ajuda de várias pessoas, mas, assim, não é fácil, demanda muito tempo, demanda a energia sua própria. O que nós temos mais mastigado, né, lá fora, então, por exemplo, para levantar artigos, tudo aqui no Brasil nós temos um pouco mais de dificuldade. A questão do patrocínio, né? No meu caso, eu não tentei verba FAPESP, porque verba FAPESP estava muito difícil, né? 2018, 2019, antes da pandemia, mas, assim, e o que eu precisei gastar de dinheiro, eu gastei do próprio bolso, né? Então, isso realmente é um problema que nós temos, isso atrapalha a pesquisa. E eu acho assim, quanto mais recurso, né, nós tivermos para fazer pesquisa, fica mais fácil para nós, porque nós não somos apenas pesquisadores. Nós somos médicos, nós temos o nosso consultório, nós temos que também ganhar dinheiro para sobreviver. Então, é diferente da pessoa que só faz pesquisa, né? Nós somos médicos, tratamos nossos pacientes e também precisamos fazer pesquisa. Então, no meu caso, realmente teve um pouco de dificuldade com relação a isso. Ok. Doutor Fábio? Eu não tive um orientador só, né? Eu tive um orientador que leva o nome do programa, na realidade, que é o orientador principal, que foi o Dr. Ademar Lopes, né? O professor Dr. Ademar Lopes, que é um cirurgião oncológico também bastante conhecido. Não é ortopedista, é cirurgião oncológico, do qual eu trabalho junto dentro do Secamargo. E tive outros co-orientadores que, assim, sem a co-orientação dessas pessoas, seria praticamente impossível a gente conseguir realizar esse trabalho. O meu trabalho, ele teve uma aplicação grande de biologia molecular, né?
Então, a doutora Dirce Carraro foi uma das minhas orientadoras, é uma pesquisadora do nosso centro de pesquisa aqui do AC Camargo. Ela faz a parte de biologia molecular e genômica, ela é responsável por esse departamento. Tive também uma contribuição muito importante da doutora Isabela Werneck, que foi minha orientadora também, que é da patologia, e da oncologia clínica, o doutor Celso Abdon Lopes. Então, assim, foi um grupo de pessoas empenhadas nesse trabalho, dos quais, sem eles, eu não teria condição nenhuma de conseguir concluir essa pesquisa. E também, assim como o Tadeu, eu tive muita dificuldade para conseguir fomentos de pesquisa, né? O nosso trabalho usou material de ponta aí, como sequenciadores genéticos de última geração, e nós não conseguimos verba FAPESP, verba do CNPq para isso, mas a gente conseguiu, dentro do departamento de genômica, biologia molecular, a gente entrou dentro de um projeto que eles já tinham lá, e baseado nisso a gente conseguiu fazer todas as análises moleculares, que realmente era o que tinha maior custo. Fizemos painéis gênicos também, que são painéis bastante custosos, né? Então, a pesquisa só foi possível porque existia dentro dessa instituição já um grupo de pessoas empenhados nesse tipo de pesquisa em biologia molecular, não especificamente em tumor desmoide, mas em biologia molecular, e com isso a gente conseguiu desenvolver todo o trabalho aí. Mas realmente eu corroboro com o que o Tadeu falou, a nossa dificuldade de fazer pesquisa aqui no Brasil é muito grande, porque você realmente tem que ficar buscando por fomento, você tem que atender paciente, você tem que ir atrás do prontuário. Então, realmente, existe uma dificuldade que a gente parece que não observa em alguns centros de referência no mundo, né? Mas aqui a gente ainda tem essas dificuldades. Mas, felizmente, com a ajuda de muitas pessoas, né, de vários colaboradores, a gente acaba conseguindo concluir a pesquisa. Mas, de fato, Alex, é bastante difícil para a gente conseguir concluir um trabalho como esse que o Marcelo acabou de apresentar, e eu também comentei alguma coisa sobre o meu. Doutor Luiz, quer fazer uma pergunta aos convidados? Eu queria parabenizar os dois pelo nível do trabalho que foi desenvolvido, né, na tese. A gente sabe a dificuldade realmente, como eles disseram, de conseguirmos seguir uma pesquisa, principalmente que tem um custo elevado de análises laboratoriais, de estudo genético, etc. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual que é a perspectiva de vocês disso se transformar em uma coisa que vai ser utilizada do ponto de vista prático no dia a dia, no nosso dia a dia, a avaliação desses marcadores ou dessa mutação, para que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia. Doutor Marcelo? Então, eu acho que a primeira coisa, né, que precisa ser feita, e isso daí ainda eu vou fazer, eu vou publicar essa tese, né, a ideia, a princípio, seria submetê-la à acta ortopédica, para que as pessoas do próprio Brasil, né, tenham acesso ao resumo da tese. Acho que essa é a primeira coisa, né? Acho que não adianta você fazer uma tese e só as pessoas que estão na banca ficarem sabendo do que você fez. É importante que isso seja publicado, é importante que isso seja levado perante a sociedade, né, perante a Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, para que mais pessoas fiquem sabendo. Então, você precisa popularizar o conhecimento. Você cria o conhecimento, mas você não populariza, não significa nada. Então, a ideia é essa. Acho que primeiro publicar isso daí, mostrar em congressos, ou mesmo nesse próprio podcast, o que nós estamos fazendo, para que isso se torne uma realidade, porque a gente consiga orientar, através do que nós aprendemos, a conduta de outros pares nossos por todo o Brasil. Acho que essa é a ideia. Doutor Fábio? Então, Luiz, realmente a gente precisa disseminar essa informação, né, que a gente acabou criando. Para você ter ideia, hoje, em tumor desmoide, quando a gente fala em tumor desmoide, né, existe ainda muita dúvida sobre como tratar tumor desmoide, se você espera um pouco e observa,
se você faz algum tipo de intervenção com o uso de um bloqueador hormonal, se você usa um anti-inflamatório não esteroidal, se você vai e opera esse paciente, como você trata esse tumor desmoide, né? Então, dessa tese nossa, existe um artigo principal que também está sendo encaminhado para as revistas, está naquela fase de análise de revisores, né? E então ainda tem algumas coisas que a gente vai publicar, mas dessa tese principal, desse trabalho principal, tem outros trabalhos também que a gente pretende passar para os colegas em congresso, ou até mesmo em outras publicações, né? Que realmente são orientações de como tratar esse paciente, como conduzir melhor esse paciente, daquilo que a gente estudou, que nós fizemos um estudo amplo também de toda a literatura em tumor desmoide. Mas, basicamente, referente ao nosso ponto principal da tese, né, eu acho que os colegas cirurgiões talvez precisem olhar realmente o que a gente tem feito nos últimos anos em desmoide, né? Porque você veja, pegar um paciente que tem uma lesão de um tamanho grande, acima de 10 centímetros, que é um paciente jovem, que está localizado num membro, na extremidade, e que, eventualmente, você tenha condições de fazer a análise molecular desse paciente, que é possível fazer, sim, para qualquer pessoa, né, essa análise molecular, e esse paciente é um paciente que tem uma possibilidade de recidiva após um tratamento cirúrgico muito alta, né? Então, esse paciente, realmente, ele não deve ser operado como primeira opção. Você tem que tentar fazer para esse paciente outros tipos de tratamento que não a cirurgia. Bom, mas em não tendo outro tratamento, temos que operar, né? Temos que dar uma resposta para esse paciente. Bom, você vai chegar para esse paciente e falar, eu vou te operar porque é o que talvez seja mais indicado, né? Porém, está aqui, ó, o seu risco de recidivar é muito alto. E a gente consegue quantificar isso para o paciente. Nessa linha, os pacientes se sentem mais seguros ou mais inseguros, dependendo de como for o caminho, e eles conseguem também te ajudar na hora de decidir o tratamento. E com relação à sua pergunta, se é possível você usar a biologia molecular, sim. Você pode pegar um paciente seu, que você tenha isso, fazer uma solicitação de uma análise molecular do gene da beta-catenina, para ver se ele tem uma mutação específica. Você vai pedir para fazer as mutações específicas nos códons 41 e 45, e o laboratório de biologia molecular te entrega esse resultado. É um custo ainda elevado, mas é um custo pagável, né? Eu acredito que é possível um paciente, sim, conseguir fazer esse exame. Eu não sei se cabe a gente falar em valores aqui agora, mas é possível, sim. E com isso, ele te ajuda, ele te traz essa informação e você se ajuda, e ajuda o paciente, obviamente, a decidir qual é o melhor caminho para conduzir o tratamento dele, né? Então, sim, é real, o que a gente conseguiu, é possível fazer e ajuda bastante a nossa prática no dia a dia. Então, Marcelo, a sua análise é em imunistoquímica, né? Você analisou as alterações por imunistoquímica. Isso, exatamente. E é um exame relativamente de um custo até menor do que uma tomografia, né? Se você for pensar... E é um exame que você pode fazer associado já na hora do exame anátomo-patológico. Isso, na verdade, essa é a ideia mesmo, né? A maioria dos casos, nós usamos da peça cirúrgica. Um ou outro caso que por exemplo, tumor de sacro que foi considerado inoperável. Nós tivemos 3 casos de TGC do sacro, cujo tratamento foi 2 com denosumab, 1 foi com bifosfonato. Então, esse caso que não foi operado, nós usamos o material da própria biópsia. A grande maioria dos casos era material da peça cirúrgica mesmo. Então, a ideia que nós temos mais para o futuro é, além do anatomopatológico convencional, fazer a imunistoquímica que inclua o VEGF. Do ponto de vista de custo, né, o que foi mais custoso para a gente foi, na verdade, o anticorpo. O anticorpo anti-VEGF é um anticorpo recombinante humano e, na verdade, não tem no Brasil. Foi um anticorpo que a gente teve que importar, né, dos Estados Unidos, e esse realmente teve um custo aí que eu tive que acabar bancando. Fora a outra parte, né, de próprio laboratório, questão de fabricação de lâmina e tudo mais, e também tem um custo à parte também. Entendi.
Mas é possível você, num examinatum patológico, se eu conversar com uma patologista que faz patologia óssea, eles conseguem fazer essa análise do VEGF, certo? Consegue fazer análise do VEGF, sim. Inclusive, como deve ser alguma coisa de linha de laboratório, talvez seja até coberto pelas operadoras de saúde, alguma coisa nesse sentido. Pode ser, né? Normalmente, o tumor de células gigantes, a gente pede pouco, né, análise de imunistoquímica, porque ele é muito típico do ponto de vista de HE, né, de histologia. Então, isso seria uma coisa que a gente teria que trabalhar um pouquinho a percepção dos patologistas, mostrar a importância dessa informação para que essa análise seja incorporada à análise do próprio tumor de células gigantes no anatomopatológico. Uma coisa, Tadeu, que estão me cobrando muito, e cobrança no sentido bom, né, é da gente tentar fazer uma validação do estudo da mutação da beta-catenina nos nossos tumores desmoides, uma validação em outros centros, né, isso é um próximo passo que muito provavelmente nós vamos fazer também. Vocês pretendem fazer alguma validação desse trabalho de vocês? Como é que está aí a discussão nisso? Então, sinceramente, eu não pensei na questão da validação, mas assim, você sabe que existe um trabalho do Ricardo Becker, né? Ele está coordenando isso daí, de juntar praticamente todos os tumores de células gigantes do país. Então, a ideia é, juntando esses tumores de células gigantes, o que a gente poderia fazer, na verdade, é ampliar esse universo, né? A minha tese eu inclui 127 casos de tumores de células gigantes, e nós sabemos que ele já tem mais de 300, 400 casos no Brasil como um todo. E aí você teria que voltar atrás e fazer análise do VEGF nesses casos, o que é perfeitamente factível, foi o que a gente fez. Na verdade, eu usei o que nós tínhamos tumor de células gigantes de 2000 a 2016. Então, isso daí é só ter é só ter o bloco, criar lâminas novas e fazer a reação com o VEGF. Então, é relativamente fácil de fazer uma análise dessa e a gente poderia realmente ampliar ainda mais a nossa estatística para validar. Legal. Né? Legal. Parabéns pelo trabalho aí. Bacana. Obrigado, eu gostei. Assim, o seu trabalho foi muito interessante também. E até assim, eu vou fazer uma pergunta rápida, né? Como é que é a posição da quimioterapia atualmente no tumor desmoide? O que existe? Funciona, não funciona? Como é que está essa fase? A quimioterapia clássica, né, não se mostrou nenhum tipo... Eu não vou ficar citando nomes de medicamentos aqui agora, porque eu acho que foge um pouco da nossa discussão, né? Mas a quimioterapia clássica não se mostrou muito adequada para tumor desmoides. Tem alguns trabalhos que mostram mais para criança, alguma coisa que mostra algum resultado bom, né? E o que a gente tem caminhado hoje é para terapia-alvo, né? Então, o uso de sorafenib, o uso de alguns medicamentos de terapia-alvo tem realmente mostrado uma melhora no controle da doença. O grande problema é que os oncologistas clínicos, eles entendem que boa resposta é doença estável, né? Então, você dá um medicamento que tem uma série de reações adversas, né? E o paciente tem um controle que é uma doença estável, não que ele tenha uma regressão da doença, né? Então, o que tem de mais novo hoje é isso, para o controle da doença, e principalmente o sorafenib, aí é um dos grandes medicamentos da ocasião. Puxa, obrigado, doutor Fábio, pela contribuição. Aliás, eu agradeço aos dois, tanto ao Fábio Fernando Eloy Pinto, quanto ao doutor Marcelo Tadeu Caeiro, pela contribuição. Eu fiz questão de convidá-los aqui, porque o Brasil, os ortopedistas brasileiros precisam conhecer um pouco sobre a pesquisa de ponta que está sendo feita na Oncologia Ortopédica Nacional. Gostaria de agradecer também ao doutor Luiz Eduardo Moreira Teixeira, da UFMG, por ter me ajudado a moderar essa atividade. Agradeço de verdade a todos, tá? Então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming da SBOT. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!